Vamos abrir espaço na nossa análise de mercado de hoje para um fato que a equipe de pecuária aqui da Rural Business antecipou aos assinantes que iria acontecer. Enquanto a mídia comercial do Brasil, dita especializada, publica reportagens como esta, produtores convocam protesto por demora nas medidas pós-enchentes no Rio Grande do Sul. E aqui chamamos a sua atenção para quem está convocando tal protesto, hein? É a FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Voltando à reportagem, o texto diz que a entidade convocou uma mobilização para esta terça-feira, 10 de setembro, em Porto Alegre, em protesto contra a demora na efetivação das medidas do governo federal em socorro ao setor produtivo, por conta das enchentes e inundações de abril e maio deste ano. Ainda segundo a matéria, a FETAG emitiu uma nota onde diz que a entidade reclama de promessas não cumpridas de ministros em relação a medidas de ajuda aos produtores do estado. A mobilização não tem data para ser encerrada. Segundo a nota emitida pela FETAG, 4 meses já se passaram desde as enchentes. Diversas reuniões foram realizadas no estado e em Brasília, culminando com a vinda dos ministros na Expo Inter, oportunidade em que fizeram promessas que até o momento não foram cumpridas. A publicação das resoluções aguardadas para a semana passada não ocorreu. E agora o governo federal não fala mais sobre o assunto, diz a FETAG, que ainda observa que há pautas do governo estadual que também estão pendentes. A agricultura familiar não pode mais esperar. E ressalta ainda: as dívidas vão vencer e muitos não têm condições de pagar, pois perderam tudo. A reportagem prossegue afirmando que o governo federal prometeu a alteração no decreto 12.138 de 2024, que regulamentou a concessão de descontos nas dívidas dos produtores rurais gaúchos, mas a norma ainda não foi publicada. A expectativa é que ela aumente o alcance dos rebates para alguns casos de agricultores e pecuaristas que contrataram seguro para os investimentos. Está pendente também a votação pelo Conselho Monetário Nacional de uma resolução para criar uma linha de capital de giro para cooperativas, cerealistas e revendas de insumos. O texto estaria pronto, mas sem data para análise no colegiado. A norma, no entanto, não deve agradar aos produtores. Os juros e prazos devem ficar aquém do prometido. Pois bem, quem acompanha as nossas informações e análises investigativas de mercado sabe todo esse roteiro que está sendo fielmente cumprido, como antecipou a equipe de pecuária aqui da Rural Business, que lá atrás, assim que o governo federal anunciou as tais medidas de ajuda aos produtores gaúchos, nós dissemos que papel aceita tudo e que anunciar medidas não quer dizer que essas medidas vão ser executadas na prática. Alertamos também que existem muitas variáveis para deixar o povo agro gaúcho bem distante de qualquer auxílio governamental. E uma delas, e que já detalhamos aqui o modus operandi em muitas análises, é o capital querendo comprar terras baratas no Brasil. E como uma tragédia, como a enchente que se abateu sobre o estado, com comportas de contenção que simplesmente não funcionaram, é uma tremenda oportunidade para quem precisa urgentemente ver a titularidade de uma boa parte de terras agro do Rio Grande do Sul mudando de mãos. Vendo o clima politicamente ruim, imediatamente o governo federal publicou nesta terça-feira o decreto 12.170 de 2024, que prorroga até 30 de setembro o prazo para que produtores rurais do Rio Grande do Sul solicitem os descontos nas suas parcelas de crédito rural para liquidação ou renegociação dos débitos. Inicialmente, a data limite para que agricultores e pecuaristas gaúchos pudessem pedir os rebates junto às instituições financeiras era hoje, terminava nesta terça-feira, 10 de setembro. O governo disse ainda que, com a alteração, foram prorrogados os demais prazos seguintes. Após receber os pedidos e verificar as documentações, as instituições financeiras terão até 3 de outubro para encaminhar aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável as listas com informações sobre os produtores e suas operações. Observe que estamos falando de solicitação,
Portanto, mais uma vez, alertamos que isso não quer dizer que todos os casos serão aceitos. E o governo se posicionou também sobre os casos de pedidos de descontos por perdas iguais ou acima de 60%, e que devem ser encaminhados à Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. E até quando? Olá, desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma, passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado, exclusivas para assinantes. Se você opera com leite, eu garanto que seu nível de observação do mercado vai melhorar. Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que informação profissional da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe você também a ver o amanhã do agronegócio global hoje. E o governo se posicionou também sobre os casos de pedidos de descontos por perdas iguais ou acima de 60%, e que devem ser encaminhados à Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. E até quando? O prazo é até e tão somente o dia 3 de outubro. E veja que esta também é a data limite para as instituições financeiras informarem aos produtores caso a solicitação seja negada. Antes, esse prazo era até 13 de setembro. Pelo novo decreto, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável têm até 17 de outubro para validar ou não os percentuais de perdas informados pelos produtores e os pedidos de descontos proporcionais solicitados. Antes, o prazo era 27 de setembro. As instituições financeiras tinham até 4 de outubro para comunicar aos produtores sobre a decisão dos conselhos. Agora, o prazo para isso é até 24 de outubro. E a informação de liquidação ou renegociação de dívidas, que era até dia 15, passou para o dia 30 de outubro. Já a Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul deverá publicar até 20 de novembro de 2024, no site da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, a listagem dos mutuários e dos respectivos descontos concedidos e encaminhá-la às instituições financeiras com os demais documentos recebidos. Antes, o prazo era 8 de novembro. A instituição financeira deverá comunicar aos mutuários até 25 de novembro de 2024 o resultado da análise da comissão especial. A data limite era 11 de novembro. E até 27 de novembro deste ano, informar sobre a realização da liquidação ou da renegociação, prazo que encerrava no dia 15 do mesmo mês. Como pode ver, em várias reportagens que estão sendo publicadas na mídia comercial do Brasil, o governo diz ainda que o decreto publicado nesta terça-feira também explicita as operações cobertas por seguro rural que não poderão ser enquadradas nos descontos. O texto diz que estão fora da medida operações enquadradas no Proagro ou com cobertura de qualquer seguro de bens e da produção rural, desde que o seguro incida sobre a operação ou sobre as parcelas de crédito rural e esteja registrado no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, SICOR. Segundo o governo, o ajuste no texto explicita que o acesso ao desconto está liberado para operação de investimentos com seguro, que envolvem apenas a garantia do bem financiado. No caso dos financiamentos de custeio, não houve alteração, pois o Proagro ou seguro cobrem a operação de crédito. As parcelas não são passíveis de rebate por já terem coberturas contra risco climático. Com a medida provisória 1247 de 2024 e o decreto 12.138, alterado agora pelo decreto 12.170, o governo federal diz ter autorizado a concessão de descontos a produtores gaúchos de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade em decorrência das enchentes deste ano. Diz ainda que os limites variam de acordo com os níveis de perdas e as informações técnicas prestadas pelo mutuário. E sabe de quanto é o rebate máximo? Chuta aí.
Apenas R$120 mil. O custo para a concessão dos descontos foi estimado em R$1,8 bilhão. E você, meu amigo, acredita que mesmo obedecendo a todo esse processo, dentro dos prazos estabelecidos, os pedidos da massa de produtores rurais do Rio Grande do Sul serão realmente aprovados? Ou na Semana Farroupilha deste ano, todos os gaúchos deveriam estar pilchados de preto, que é o tão conhecido símbolo do luto?